Boa tarde. Tá? Ah, bom, eu sou Sara Feló Félix Manica, sou a gestora do setor de comunicação da Juventude Cristã e gostaria de dar-lhe boas-vindas Muito a obrigado. esta entrevista e também gostaria de pedir com que se apresentasse. Muito obrigado. Meu nome é Orlando Marcos Vilanculos. Muito obrigada. Sim. Gostaria de saber qual é a função que desempenha na Juventude Cristã Sou presidente provincial da Juventude Cristã de Gaza. de Gaza. Uhum. Muito obrigada. E nesse contexto, desempenha mais alguma outra função ou é apenas presidente? Dentro da Igreja Assembleia de Deus tem algumas funções que desempenho também. Sou maestro e ainda sou evangelista, entre outras funções. Também, muito obrigada. E como é que começou a sua caminhada na fé cristã? Começa logo após o meu nascimento. Hoje eu nasci enquanto meus pais já frequentavam a mesma igreja, que é a Assembleia de Deus. Então, logo depois do nascimento, nós também fomos levados para a igreja. E daí fomos crescendo na igreja até data hoje. O que motivou-lhe a ingressar na juventude? Bom, quando em 1998 recebemos a visita que vinha de Maputo, eu ainda era criança, então vinham preparar a inauguração da juventude. Então, porque os maestros hospedavam exatamente em casa dos meus pais, passávamos muito tempo com os maestros, então eu sempre aproximava a eles, então acabaram me levando para os ensaios. É aí onde eu comecei a cobiçar essas coisas, de cantar, de louvar, então pronto, fui aprendendo ali, onde também descobri qual seria a posição da minha voz para louvor. O que significa Sim, que a inspiração partiu mesmo de casa. partiu mesmo de casa. Muito obrigada. E como presidente da Juventude Cristã de Gaza, como é que foi o percurso até chegar, até tornar-se presidente? Depois de estar na juventude, em Pumulene, então quando termina a minha carreira estudantil em Pumulene, porque ia ter sétima classe, passei para Escumbane, onde fomos nos encontrar com alguns irmãos, frequentávamos na juventude. Assim foi durante esse período, continuei na juventude, então onde pela experiência ou por ter tido a oportunidade de saber escrever ainda novo, com uma boa caligrafia, o primeiro secretário da juventude, que é o pastor Quilum, me leva para ser auxiliar dele. É aí onde começa a minha liderança, ainda criança. Então fui trabalhando com ele. Tempo depois, eu, quando estava em Escumbane, continuei com alguns irmãos lá, na liderança do irmão Mamintele, com alguns irmãos como Mano Benedito. Continuamos a nossa carreira. Até que volto para Chibuto, foi a tropa. Quando eu já estava na tropa, é quando já mesmo eu fui vendo, participava em alguns grupos da juventude lá em Maputo, como estava na sede, Maculuíne, Macoanine, e pronto. Aí cresci mais, sabendo que é bom estar na casa do Senhor. E quando regresso da tropa, juntamente com alguns irmãos, Benedito, na liderança já, na altura secretário era pastor Januário, continuamos a obra. É quando já pertencei à direção da juventude. Então, da direção da juventude, como secretário, fiquei lá com a inauguração do BP Xaixai,
eu fiquei em Pumulene, como secretário de Pumulene. Então, quando já a província cresce, nessa altura eu já fazia parte da direção da província. Quando a província cresce, houve divisão das zonas, onde chamamos da zona centro, norte e sul. Então eu fico lá na zona norte como secretário. Nesse caso estamos a falar do grupo da parte de Xonguene até Majacazes, Chiputo. Então o tempo foi andando e com a criação já do departamento provincial da juventude, mudar da direção coordenadora da juventude para o departamento provincial da juventude, é onde já fui escolhido para ser secretário provincial. Então, durante esse todo o tempo, até em 2025. Então, muita coisa aqui dentro que não é fácil trazer daqui para aqui. Não é fácil relatar. Então, o que significa que antes de tornar-se presidente, primeiro exerceu outras funções Sim, antes sim. de chegar Sim, até sim. esta fase. Ok, muito obrigada. Já havia relatado que interessou-se pela música ainda criança, ainda em casa. E o que fez com que continuasse até tornar-se maestro? Sim, quando eu saio daqui de Gaza para Maputo, fui estar no quartel, era um período de 2 anos. Então, 6 meses depois da minha saída, passamos para Matlazine. Então, de Matlazine para Thavane já era fácil de ir lá participar. É quando fui me ingressar numa turma de formação dos maestros. Mas por causa do tempo da tropa não foi fácil para concluir, eu só tive algumas noções. Então, quando volto para casa, é quando juntamente com alguns irmãos íamos aos ensaios. Eu só falo da BP. Na altura a BP juntava-se com Pumulene. Então íamos ensaiar, então pegava alguns hinos de todos os irmãos, até que formamos uma turma. Pedimos a formação de turma, requeremos, junto com o maestro Ivo, o maestro Queco. Então formamos uma turma aqui em Xaixai, onde dentre os alunos que estavam lá, estava eu, o irmão Benedito, o irmão Eduardo, Massango, a irmã Helena, entre outras pessoas. Então fomos concedidos essa turma, então passamos a ter aulas de música durante o período de 2 anos. Ao fim dos 2 anos, fomos submetidos aos exames, aos estágios. Então, assim, depois graduamos a música. Foi assim que consegui alcançar os meus objetivos. E gostaria de saber quais são os desafios que tem enfrentado na liderança musical. Lá na música, faço parte da direção da província. E também, anos atrás, fazia parte dos formadores da música. Mas devido ao tempo, então acabei parando outras coisas, pela inerência daquilo que são as funções, porque tem me roubado muito tempo, a minha agenda não tem correspondido. É por isso que posso até dizer que esses últimos anos, nem para ir dar ensaios a um grupo já não é fácil. Só que não posso perder aquilo que é o foco, naquilo que é a minha formação. Tenho que pegar 1 ou 2 grupos durante 1 ano para poder preparar. Mas temos muitos desafios para com os maestros, porque o maestro é o pilar. Ele prega antes do pastor. Canto coral, que é a formação que eu tenho, para muito mais disseminar a palavra de Deus a partir de cânticos, o louvor na igreja.
Então, é um desafio muito grande, porque requer uma responsabilidade enorme, para que o maestro saiba que ele tem uma importância relevante dentro da igreja. Porque através da música acontecem muitos milagres. Através da música, muitos são curados, muitos são consolados. E a palavra de Deus se dissemina assim, através da música. Também através da música que a igreja torna-se viva. Torna-se viva. É por isso que a música tem muita importância. É por isso, mesmo aquele que não foi à escola de música, é chamado ao louvor. Sim, sim. E dessa vez também que nós conseguimos entender a importância da música na nossa vida espiritual. E como é que tem sido também, né, como presidente e como maestro? Quais são os desafios que tem enfrentado? Confesso que não é fácil. Não é fácil, porque existem algumas atividades que calham no mesmo horário. Então eu preciso mesmo me dividir naquele momento, responder aqui, responder ali. Mas não tem sido muito difícil, porque o trabalho de Deus requer uma cooperação. Quando eu estou a tratar dos assuntos, os irmãos estão a tratar outros assuntos. Mas, na verdade, é um desafio mesmo, porque não só a agenda é da música ou da liderança da juventude, mas localmente tenho outras tarefas, depois questões laborais, serviços, depois família, então são muitas coisas, tudo junto. Como presidente da Juventude Cristã, quais são as principais responsabilidades que